Olá pessoal, infelizmente teve uns contratempos, atrasei a gravação das aulas de vocês, mas vamos colocar em dia, vocês não serão prejudicados, nós vamos cumprir a nossa programação. Infelizmente teve 3 mortes na família do meu marido num curto espaço de tempo, antes de eu estar aqui gravando hoje. Foi tanto velório e hospital seguido que desconcertou um pouquinho a organização da agenda. Eu peço desculpas por também estar atrapalhando a rotina de vocês. Ficou um tempinho mais sossegado, agora a gente vai dar uma aceleradinha, porque estamos no último bimestre e temos que fechar as notas. Como a gente parou algumas semanas, vamos agora retomar um pouquinho o que a gente falou sobre educação inclusiva, dar mais uma fechada nesse assunto para poder passar sobre o autismo nas próximas aulas, que é um assunto novo, a gente pode se dizer, dentro da educação inclusiva. Coisa de 20 anos atrás quase não se falava e hoje tem e muito. Então o que a gente vai estar falando hoje dentro da nossa disciplina e dentro do assunto educação inclusiva? Política Nacional para a Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. A gente já falou bastante de políticas públicas, da legislação que tem, vocês vão me achar repetitiva, mas é bom repetir para gravar bem o que já tem, qual o avanço e quando começou a ser pensado isso. Vou trabalhar um pouquinho a questão da linha do tempo, até quando não tinha nada em termos de legislação, nem de políticas públicas para a educação especial e educação inclusiva, quando começou a ter e quais avanços nós tivemos nesses últimos anos. Quais objetivos que eu tenho com essa aula? Apresentar o papel da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, possibilitar a compreensão do atendimento educacional especializado enquanto organização da educação especial. Por que educação inclusiva? De que inclusão estamos falando? Nós não somos iguais. Cada um tem a sua individualidade e as suas dificuldades. Tem alunos que aparentemente parecem ser normais, como se chama, entre aspas, mas têm tantos problemas familiares que dificulta a aprendizagem. Tem problemas de saúde, tem problemas psicológicos, tem várias questões que não fazem o aluno ser público-alvo da educação especial propriamente dita, mas é um caso de inclusão. O aluno tem dificuldade de se incluir na escola por N fatores que ele está vivendo, que faz parte da sua realidade. E isso precisa ser trabalhado para que ele possa viver essa inclusão, essa rotina de estudo junto com os demais colegas que para ele são diferentes, porque ele se sente diferente de todos. Princípio: ajuste da sociedade de forma a que ela se torne acolhedora e responsiva às necessidades de todos e de cada um dos cidadãos. A sociedade tem que responder aos anseios de cada um e de toda a sociedade ao mesmo tempo. A gente não via até certo tempo atrás acessibilidade em calçadas, em prédios, em nada. Uma novela, não muito tempo, apareceu uma moça que ficou deficiente física por conta de um acidente de ônibus. E narrava bem isso, como ela tinha dificuldade para se locomover de um local para outro. Transporte público nem sempre é adaptado, as ruas não são preparadas para receber pessoa deficiente. Você tem o intelecto todo preservado, mas precisa ser incluído em termos de espaço, em termos de acessibilidade. A sociedade precisa se organizar para isso. Contextualização ético-política. Opção pela construção de uma sociedade inclusiva. Tem que optar, tem que querer. Descentralização do poder, participação de todos. Os conselhos que foram criados a partir da nossa Constituição Cidadã de 88 têm ajudado e muito nisso,
Antes dessa Constituição atual, não se falava em conselhos populares, participação das pessoas nas decisões. Hoje nós temos não só o conselho que protege a criança e o adolescente, como tem o conselho das pessoas portadoras de deficiente, tem conselho específico de cegos, pela localização, pela maneira como eles aprendem a se locomover. Então, esses conselhos ajudam as pessoas a se identificar enquanto membro de um grupo e membro da sociedade e ajuda a reivindicar os seus direitos. Contextualização filosófica. Primeiro, dignidade humana. Toda pessoa tem o direito a condições de vida e a oportunidade de realizar seus projetos, construção de identidade e exercício da cidadania. Dar acesso a uma criança, a um jovem, um adolescente, de estudar, de trabalhar, de ir e voltar para onde ele quer, é dar dignidade, é fazer com que ele se sinta gente como os outros, que ele tenha os mesmos direitos que todas as outras pessoas têm. Isso está diretamente ligado à construção da sua identidade. Quem eu sou, o que eu estou fazendo no mundo, qual a minha função aqui. Ele não tem que se ver como um coitadinho que nasceu com uma deficiência e que tem que ser um peso para a família e para todos, como é visto há muitas décadas atrás. Esse processo de elaboração de direitos que assegurem a participação de todos e a efetivação de uma sociedade inclusiva fica patente a partir de 1948, quando da elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A partir de 1966, o foco de afirmação dos direitos individuais e sociais básicos volta-se a grupos vulneráveis, diferentes de minoria. Grupos vulneráveis são grupos que dependem dos outros. Tem minoria que é independente, vulnerável quem não é independente. De maneira que os direitos humanos universais, de natureza individual e social, possam ser efetivados por meio de instrumentos jurídicos locais e de princípios aplicáveis a cada grupo. Nesse sentido, a democracia legitima-se pela incorporação das demandas específicas, preservando-se a ideia de igualdade real a ser assegurada pelo direito. Essas demandas específicas de preservar a igualdade vêm bem no sentido de acolher grupos de vulneráveis. Quando uma criança é abusada, é violentada, é assediada, o que faz? É assédio de pessoa incapaz, de um ser vulnerável. A criança não sabe se defender, é muito frágil, porque ela não conseguir se defender sozinha, como alguns grupos de deficientes também. Esses precisam de proteção. Minoria, em alguns lugares tem alguma etnia que é minoria, mulheres em alguns lugares é minoria, tem lugares que homens são minoria. Isso não faz deles vulneráveis. Tá? Ser vulnerável é precisar de alguém ou de algumas pessoas para se proteger. Cenário educacional. Principais marcos legais. Olha o cronograma, a linha do tempo. 1948, como já foi dito, é o ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A nossa Constituição Cidadã, de 1988. 40 anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a nossa Constituição começou a pensar no direito dos cidadãos. E até então a gente não tinha nada específico, nada relacionado à preocupação com os direitos individuais. As constituições anteriores não tinham essa preocupação. Essa Constituição, no início de redemocratização do país, traz esse olhar mais atencioso para todos os segmentos da sociedade. Em 1990, 2 anos depois da promulgação da Constituição, tem a Conferência Mundial sobre Educação para Todos em Jiangxi.
E o Estatuto da Criança e do Adolescente é publicado neste mesmo ano, 1990. Nós temos quase 30 anos de ECA e ainda ele não é bem aceito e nem respeitado como deveria. É uma lei incrível que muitos países deveriam ter e ainda não têm, mas não é vivenciado e não é praticado como deveria. Muitas pessoas criticam falando que o ECA só defende as crianças. Depois do ECA, a criança não tem mais obrigação nenhuma, pode fazer o que quer. Não é bem assim. Quem diz isso é quem estava acostumado com a postura antes da publicação desse estatuto, que a criança podia trabalhar com qualquer idade, os pais podiam fazer a criança trabalhar para ajudar em casa e não estudar, podia bater, podia deixar preso em casa se estava achando que ia dar problema, que ia fugir, trancava e largar o filho trancado em casa. Tudo isso é visto como normal. Trabalhar, sair para onde quisesse. A lei veio proteger a criança que é frágil, que não sabe se defender sozinha. Falar que os pais não podem explorar. Não está na idade de trabalhar ainda na criança, na infância, na idade de criança, desde a infância até a adolescência. Tem que estudar, tem que brincar. Muitos não sabiam o que era isso. E tem pais que acham um absurdo querer defender esses direitos. Eu preciso que meu filho trabalhe para ajudar a pôr comida em casa. A obrigação de pôr comida em casa é dos pais e não dos filhos, principalmente se são filhos menores. Isso não é visto. Então isso distorce. Da mesma maneira que defende e muito os direitos da criança que não eram respeitados, também coloca deveres. Tem a questão da infração, o ato infracional que deve ser punido com a retenção da liberdade, a privação da liberdade em instituições. Não pode misturar criança com adultos. Adultos que vão presos já são criminosos, estão organizados dentro da cadeia, que muitos adultos que não estão muito organizados acabam ficando quando se envolve com outros de facções criminosas. Imagine um adolescente frágil, em formação, se fez umas burradas na vida sem pensar ou por influência de alguns colegas, ele precisa ser reeducado. Ele tem que aprender que o que ele fez é errado e começar a agir de maneira diferente. E quem pode fazer isso? Escola. Por isso que os alunos adolescentes, jovens e raramente tem alguma criança que comete um ato infracional, não pode ir para a cadeia. Ele tem que estudar, tem que ser trabalhado o seu comportamento para que ele aprenda a agir de maneira diferente. Aprenda a ser autônomo, saber tomar suas decisões sem ter medo de um ou outro colega que chega obrigando a fazer coisas erradas, coisas que ele não quer fazer. A lei permite tanto o que pratica, tentando salvá-lo desse meio, como aquele que não faz e precisa ser preservado. Em 94, 4 anos depois do ECA, tem a Declaração de Salamanca, que vocês já viram. Em 99, quase na virada do século, a Convenção da Guatemala. Início do século XXI, em 2001, foi publicado o Decreto 3.956, promulgando a Convenção de Guatemala. Aconteceu em 99, 2 anos depois foi publicado as decisões dessa convenção. E nesse mesmo ano, 2001, nós temos a Resolução número 2, que publica as diretrizes da educação especial na educação básica no Brasil. Em 2001, de 48 começou a falar em direitos humanos, mas os direitos humanos não pensavam na pessoa deficiente, na pessoa doente, na pessoa com algum problema físico, dificuldade de locomoção. É muito abrangente. Então, todos esses aspectos de inclusão levou meio século para ser gestado. E a nossa primeira lei é de 2001. Em 2006, nós temos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Uma convenção para tratar especificamente dos direitos dessas pessoas,
que como pessoas, como seres humanos, como cidadãos, elas também têm direito e têm que saber disso e saber como defender esses direitos. Em 2008, temos o Decreto Legislativo 186 que ratifica essa convenção. A convenção foi publicada em 2006, em 2007 foi pensada, amadurecida, e em 2008 vem o decreto ratificando a convenção. Em 2008 ainda, sai a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Um material específico para a educação especial, em 2008. Nós estamos com 20 anos de produção de material específico para a educação especial, do CONED, Conselho Nacional de Educação do Brasil. O decreto 6.571, de 2008 também, dispõe sobre o atendimento educacional especializado. Em termos de história do Brasil e da história da educação no Brasil, é tudo muito recente. Ainda 2008 continua tramitando, em 2009 vem o Decreto Executivo 6.949, que ratifica a Convenção de Guatemala. Em 2009 é publicada a Resolução número 4, com as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica. Desloca a ideia da limitação presente na pessoa para a sua interação com o ambiente, definindo em seu artigo 1º que são pessoas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, sem interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Muda o foco. Quando desloca a ideia, muda o foco e começa a pensar nos impedimentos a pessoas que têm impedimento físico, na questão da locomoção, às vezes dificuldade para escrever pela maneira como a mão se articula, dificuldade intelectual e sensorial, quando vista e ouvido. Os órgãos do sentido também são prejudicados. Como que a gente trabalha para eles vencerem essas barreiras e poder participar plenamente da sociedade? Isso é da ONU de 2006. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e a educação, artigo 24. Estabelece que os Estados devem assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, compatível com a meta de inclusão plena, adotando medidas para garantir que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência. Então, primeira medida importante, não deixar as pessoas com deficiência serem excluídas da escola. Segundo, as crianças com deficiências não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório sob alegação de deficiência. Primeiro fala não ser excluída do sistema educacional. O sistema educacional é entre escolas públicas particulares, pública municipal e pública estadual. O segundo item fala não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório. A escola pública tem que ter um olhar especial para essas crianças. Se a escola pública oferece a vaga, e mesmo assim os pais querem procurar uma escola particular, alguma escola com menor número de alunos que ele acha que vai atender melhor seu filho, é um direito dele. Mas a escola tem que garantir o direito à educação. As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo de qualidade e gratuito.
em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vive. As pessoas com deficiências têm direito ao acesso da mesma forma que os demais têm. Se tem algum obstáculo, o Estado tem que ajudar a superar esses obstáculos. No Brasil, diferentemente das declarações internacionais anteriores, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi ratificada com quórum qualificado, ou seja, aprovado por 3/5 do Congresso Nacional, tornando-se o primeiro tratado internacional com status constitucional na história do país. Decreto Legislativo 186, promulgado em 2008, aprovou o texto da Convenção e estabelece que qualquer alteração no texto da mesma tem que passar pelo Congresso Nacional. Em 2008, o Congresso do Legislativo aprova as convenções específicas sobre educação inclusiva e só pode ter alteração passado por eles. O Executivo não pode mudar isso. Além disso, o Decreto Executivo 6949, assinado pelo Presidente da República em 2009, com o mesmo teor, não deixa brechas legais para essa questão. Pela primeira vez, as pessoas com deficiências colocavam-se à frente do processo de luta pela cidadania, que gera uma maior amplitude do movimento. Em termos educacionais, a Convenção estabelece uma articulação com o movimento mais geral da sociedade do direito de todos à educação de qualidade social. Essa articulação mais geral entre a sociedade e o direito, quer dizer, a educação tem que estar intimamente ligada à sociedade para atender às reais necessidades dela. Assim, embora já estivessem descritos tanto na Constituição Federal de 88, quanto na Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional de 96, a Convenção promove uma alteração ou releitura legislativa à luz dos princípios estabelecidos, posto que revoga qualquer lei em contrária. Sociedade, valores diversos, instituições sociais, relação com as pessoas. Para transformar a relação com as pessoas, tem que mexer com a sociedade. E a sociedade, com seus valores, conserva a relação com as pessoas. É um círculo que vai e volta. E as instituições sociais dão um apoio. Perspectivas gerais dos marcos legais. Reafirmam os direitos humanos universais para as pessoas com deficiência. Trabalham na perspectiva da equiparação de oportunidades de apoio, da não discriminação por motivo de deficiência e do rompimento de barreiras, inclusive as atitudinais. As atitudes das pessoas sempre foram barreiras para a inclusão. Não adianta ter todo o discurso, toda uma legislação, se essas atitudes permanecerem inflexíveis. A atitude tem que mudar para conseguir romper barreiras. Estabelecem estratégias integradas de sistema no sentido da justiça social, não para transferir responsabilidades, e sim gerar conceitos, estratégias e instrumentos para romper com a cadeia de exclusão. Estratégias e instrumentos para romper essa cadeia, essa sequência, essa história de exclusão que sempre houve. Perspectivas educacionais dos marcos legais. Continuando. Objetivam eliminar a necessidade de escolha
não significa o fim da educação especial enquanto modalidade de ensino, nem enquanto campo de conhecimento. Fomentam que a educação especial se organize em termos do atendimento educacional especializado e que esse funcione como um instrumento de apoio e ou complementação para a construção da autonomia. A educação especial tem que ser um instrumento para possibilitar a inclusão e a construção da autonomia em todos as crianças e adolescentes, público-alvo dessa educação. Formação das novas gerações tendo a diversidade como direito. Transmissão e veiculação de saberes e valores sociais com qualidade social para todos. Rompimento com a lógica da exclusão. Está até destacado aqui. Isso é fundamental. Se a gente não rompe com a lógica, porque a gente ouvia, vocês não são muito novos, mas pode perguntar para os pais, especialmente para os avós, quem ainda tem, como era tratado as crianças, os jovens que tinham alguma deficiência. Tinha pais que internavam em clínicas e deixavam lá, porque tinha vergonha de mostrar para a sociedade. Quer dizer, não tinha qualidade de vida, não era trabalhado os valores da sociedade. A pessoa não se sentia pertencente ao meio onde ela nasceu. Essa lógica da exclusão precisa ser rompida. Educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Visa cumprir os seguintes compromissos: que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental, gratuito e compulsório, sob a alegação de deficiência. Primeiro tem que garantir que ela faça parte do sistema educacional e depois que consiga cumprir o ensino fundamental obrigatório. Que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, sem igualdade de condições, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vive. Ela tem que se envolver com a sociedade em igualdade de condições. Os objetivos da Política Nacional de Educação Especial são assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, orientando sistemas de ensino para garantir acesso com participação e aprendizagem no ensino comum. Todos têm o direito de entrar. Esse acesso é a garantia do ingresso de todos na educação básica. Oferta do atendimento educacional especializado, que a gente já disse várias vezes. São as salas de recursos, atendimentos itinerantes, classe hospitalar. A classe hospitalar é um exemplo de inclusão, porque as crianças que são internadas não são crianças deficientes, são crianças que estão em tratamento, estão limitadas temporariamente. E para não ficar muito tempo longe da escola, a classe hospitalar vem compensar essa perda, até para motivar a recuperação. Oferta do atendimento educacional especializado e continuidade dos estudos e acesso aos níveis mais elevados de ensino. Terminando a educação básica, o que a gente espera? Que acessem ao nível superior. Poucos deficientes têm coragem de entrar, porque tanta gente falando no ouvido que eles não são capazes, que eles não vão conseguir, que eles não nasceram para isso, que a grande maioria desiste. Continuidade nos níveis superiores, esse é um grande desafio. Fazer com que os alunos acreditem no seu potencial é o desafio maior ainda.
participação da família e comunidade, promoção da acessibilidade universal, urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação. Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. Os vários setores têm que estar articulados para conseguir implementar, porque todos têm que fazer sua parte. O comércio, as indústrias, as fábricas, maneira como elas produzem ônibus, carros, ferramentas, tem ferramenta que o suporte que põe na mão para conseguir segurar um lápis que não consegue fechar a mão. Isso foi fabricado, a primeira vez foi feito bem rudemente na escola por algumas professoras. Mais professoras começaram a se interessar por isso, alguém resolveu fabricar uma ponteira para encaixar o lápis. Uns usam lápis bem grosso porque não consegue, não tem coordenação motora fina. Todos esses detalhezinhos, conforme foram descobrindo, foram preparando, as indústrias foram se preparando também para produzir e para vender. Todos os setores implementando política, todos vão fazer alguma coisa para facilitar a inclusão. A educação especial, como parte da prática educacional inclusiva, oferece o atendimento educacional especializado, organizando recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras e configurem meios para o acesso ao currículo, visando a independência para a realização das tarefas e a construção da autonomia. Acesso ao currículo visando a independência. É ensinar não por ensinar, para fazer a criança conseguir agir por conta própria, para conseguir realizar tarefas, conseguir realizar trabalhos, se sentir autônoma, se sentir segura, começar a gostar de si mesma. Constitui oferta obrigatória pelos sistemas de ensino e deve ser realizado no turno inverso ao da classe comum, na sala de recursos da própria escola onde o aluno está matriculado ou em outra escola da rede pública, ou ainda em centros especializados que realizem esse serviço educacional. Diferencia-se das atitudes desenvolvidas na sala de aula comum, não sendo substitutivo à escolarização, mas complementar ou suplementar. De maneira alguma a sala de recurso vai substituir a sala comum. Ela complementa, ela suplementa, coloca algo a mais o que a sala comum não consegue oferecer. Assim, esse atendimento deve estar articulado com as atividades desenvolvidas no ensino comum, exigindo a reorganização dos sistemas. E se trabalhar em conjunto, eu já comentei algumas vezes, a sala de recurso, o próprio nome diz, é uma sala que oferece recursos a mais para que o aluno possa aprender o que foi ensinado na sala no turno onde ele estuda. Quem estuda à tarde frequenta a sala de recursos de manhã, quem estuda de manhã frequenta a sala de recurso à tarde. Então não pode ser uma sala de aula comum, onde os alunos sentam e a professora usa a lousa. Tem almofadas pelo chão, tem livros, tem computador, tem impressora. Tem muitos que têm dificuldade para escrever, mas conseguem digitar. É para estimular, através de diferentes recursos, jogos, músicas, a capacidade cognitiva dos alunos. O acesso do aluno ao atendimento educacional especializado acontece a partir de uma avaliação realizada por meio de um estudo de caso, que possibilita reconhecer as características pessoais e de desenvolvimento do aluno e construir diferentes estratégias pedagógicas
que podem variar de acordo com o contexto, dando sustentação à inclusão escolar. Essas diferentes estratégias não vai sustentar a reprovação, vai sustentar a inclusão, porque se é oferecido bastante recursos, muitas opções, música, às vezes até algum teatrinho, dança, para estimular várias características e aspectos no aluno, para ele entender o que o professor da aula regular conseguiu passar. É só assim que se consegue inclusão. O Decreto 6.571, de 2008, determina que a União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na forma deste decreto, com a finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos alunos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, matriculados na rede pública do ensino regular. Todas as escolas estaduais oferecem, alguns municípios também, estaduais todas. É para trabalhar com todas as diferenças dos alunos. O alunado tem que ser atendido num todo, independente da diferença ou do problema de aprendizagem que eles tiverem. Parágrafo 1º diz: considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades, recursos de acessibilidades e pedagógicos organizados institucionalmente, prestando de forma complementar a formação dos alunos no ensino regular. Vem complementar, suplementar a formação regular dos alunos. Esse atendimento é importantíssimo. Perspectiva do trabalho. Ajuste do sistema educacional para torná-lo acolhedor e responsivo às necessidades educacionais de todos, ofertando apoios específicos para que cada um tenha acesso ao currículo comum. Todos têm que ter direito aos mesmos conhecimentos, só que de formas diferentes. As diretrizes operacionais da educação especial para o atendimento educacional especializado na educação básica diz: instituição do AEE, Atendimento Educacional Especializado. AEE é Atendimento Educacional Especializado no projeto pedagógico da escola. Muita escola teve que rever seu projeto pedagógico, que quando elaborou não pensava na inclusão. De uns anos para cá começou a pensar isso no projeto, na proposta de trabalho da escola. Oferta do AEE, do Atendimento Educacional Especializado, no turno oposto do ensino regular, como complementação. Professor para o exercício da docência no AEE e plano de ação. Quem pega essas aulas na sala de recursos são professores especialistas em educação especial, que fazem pedagogia e uma especialização numa determinada área para poder atuar naquela área. Disponibilização de outros profissionais, tradutor, intérprete de Libras, guia, intérprete e outros. Guias são mais para cegos ou baixa visão, intérprete para Libras e vários outros profissionais que ajudam no atendimento educacional especializado. Ações intersetoriais e formação de rede de apoio à inclusão e parcerias. Vários setores têm se juntado para formar uma rede de proteção, porque se a criança é bem protegida na infância e na adolescência, isso que prevê o ECA também, quando adulto, não vai fazer coisas erradas. Tem que ser protegida, às vezes até da família, dependendo da família que tem. O ECA tem esse compromisso com a natureza da infância e da adolescência para trabalhar, para incluir plenamente na sociedade, para que ele não viva
eternamente na dependência de um adulto que repete que ele não serve para nada, não sabe nada. A rede de inclusão é bem isso. Disponibilização de recursos e investimentos na educação. Os resultados do Censo Escolar da Educação Básica de 2008 apontam um crescimento significativo nas matrículas da educação especial nas classes comuns do ensino regular. Censo Escolar é uma plataforma que colhe dados para o MEC. Temos que preencher o censo. É um questionário. Todas as escolas do Brasil preenchem, estaduais, municipais, particulares, todas. Os resultados do censo mostram se a educação está melhorando ou não e faz a relação, passa nas casas, o censo maior, verifica quantos estudam, quantos não estudam. A escolaridade das crianças e dos jovens que moram na casa, esse é o censo comum. O censo escolar que usa os dados de matrícula com o questionário socioeconômico da família. O que um influencia o outro? O índice de matriculados passou de 46,8% do total de alunos com deficiência em 2007 para 54% no final de 2008. Foi um crescimento muito grande, quase 50% da rede aumentou nesses últimos 20 anos. Estão em classe comum 375.772 estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O número parece grande, mas não é tão desatualizado assim não. Ao elaborar aqui, a gente consultou o site do IBGE, do MEC, do governo federal, para confirmar se o dado estava, se era pertinente. Diagnóstico na educação especial. A gente tem aí roxinho, deixa eu dar óculos, só não consigo ver as letras. A gente tem total de matrículas, a listinha de cima de tudo. Roxo, só tá que cresce. Em azul, matrículas em escolas especializadas e classes especiais. Caiu um pouquinho, mas estacionou. De 93 mil parou no 375 mil. E amarelo crescendo, matrículas em escolas regulares e sem ou em classe comum. Matrícula em classes regulares, escolas comuns, só tem aumentado. Em 1998 era 43.923 mil. Hoje nós temos 325 mil alunos matriculados na rede pública e que têm alguma deficiência. Quer dizer, o atendimento especializado está se mantendo, o número de matrículas tem aumentado e esse atendimento também não está sendo para todos. Alguns dados nacionais mostram a articulação desses serviços com o movimento da educação básica. A gente tem uma queda nas matrículas em escolas especializadas. E em verde, matrículas em escolas regulares e comuns. Quer dizer, a matrícula do aluno portador de deficiência, o aluno com qualquer deficiência, de 98 para cá, aumentou 54%, veio um crescimento considerável. E as matrículas em escolas especiais, escolas só de deficiente, olha, de 87% veio para 46%. Está caindo o atendimento especializado e aumentando o número de matrículas no regular. A educação especial passa a ser entendida como um serviço e não como um lugar. É organizada em termos do atendimento educacional especializado, que no Decreto 6.571/2008 está definido como serviço que identifica, estabelece e organiza
recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Esse atendimento educacional é garantido por lei para atender todos, elaborando e organizando recursos pedagógicos. Onde não tem material especializado, a escola tem a obrigação de produzir esse material, mas o aluno tem direito a um material especializado. Dessa forma, a inclusão educacional, entendida como um processo social amplo, é continuamente ressignificado no que diz respeito ao desenvolvimento organizacional e pedagógico, respeito ao desenvolvimento organizacional e pedagógico do sistema de ensino objetivado em seu cotidiano, nas novas formas de efetivação e defesa dos direitos humanos e nas relações que são estabelecidas entre os indivíduos. A inclusão envolve todos, uma rede e a relação de um com o outro. Atualmente, avançamos o suficiente para saber que os desafios estão postos não apenas nas e para crianças, jovens e adultos com deficiência. Todos, pessoa com e sem deficiência, somos responsáveis pela efetivação desse direito humano indispensável que é a educação. Como todos têm direito à educação, se nem todos têm acesso a uma escola que acolha dentro das suas limitações? É um desafio grande. As conquistas configuram os desafios a serem conquistados. Há muito a realizar, pois na educação estamos sempre construindo caminhos, sempre andando, sempre avançando. O papel da escola é único, mas não está estabelecido a priori, dado que não se dá de forma desenraizada dos condicionantes socioemocionais. É assim estabelecido e reestabelecido cotidianamente na prática concreta de seus protagonistas. Nada vem já pré-fabricado, enfiado na raiz de cada ser humano para saber como que vai lidar com os alunos, como que a escola deve agir. É um estabelecimento e reestabelecimento cotidianamente na prática concreta, com todos que envolvem essa prática. A escola tem que estar sempre envolvendo todos os alunos, envolvendo todas as organizações e entidades para poder dar o atendimento que todos os alunos necessitam. O papel da escola na perspectiva da educação inclusiva. A escola das diferenças não é aquela que insiste em buscar receitas para que os alunos alcancem os mesmos resultados. A escola da diferença é a escola que faça a diferença e não que reproduza uma prática, né? A escola das diferenças é aquela que oferece o melhor do ensino e pressupõe que a capacidade de aprender é ponto de partida, mas o que cada um aprende, como aprende, o que deseja aprender é de cada um. Quem tem suas limitações não adianta ficar empurrando. Quem não tem, não gosta de ser cobrado, não gosta que alguém fique o tempo todo falando o que tem, que não tem que fazer. Isso é do adolescente, não gosta. E se o adolescente tem algum problema que o limita, não é ficar repetindo as suas dificuldades que ele vai melhorar. Mas até sugere que o que cada um aprende, como aprende e o que deseja aprender é dever de cada um. Isso é fundamental. Devemos ser a mudança que desejamos ver no mundo. Se há algo errado, ao invés de criticar, vamos tentar mudar e vamos tentar melhorar. Frase de Mahatma Gandhi. Obrigada, pessoal. Vou deixar alguns textos e umas questões para vocês refletirem. E logo terá um novo vídeo, uma nova aula.
Bom trabalho para vocês. Obrigada.